Louvado, exaltado, glorificado, magnificado, és o nosso Deus, o nosso Pai Celeste. E que a graça dele, que a bondade dele, que a misericórdia dele, que o favor do Senhor te alcance hoje, amanhã e sempre. Eu já vou orar pela sua vida. Mas antes eu quero pedir para você já deixar o seu gostei. E você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, viu? E faz parte da nossa família de oração. Pela manhã, ao cair da tarde e também meia-noite, nós oramos aqui. Ou seja, nós temos uma rotina espiritual. Em todas as orações nós entregamos mensagens, palavras reveladas do Todo-Poderoso. Tá bom? Ovelha amada, pega o link dessa oração, compartilha aí. Chama aí o máximo de pessoas que você puder para juntos nós orarmos. Mais uma sagrada e santa oração. Amém? Porque Deus é bom, porque Deus é fiel e Deus é maravilhoso. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Romanos capítulo 3, que fala da justiça de Deus. Escute, Deus sempre foi, é e será justo. A injustiça do homem, a incredulidade do homem, os erros, as falhas, o pecado do homem não vai mudar Deus. Deus é imutável. Sempre houve. Começou lá de Adão e Eva, dos primeiros habitantes da terra, começou a infidelidade, começou a injustiça. Escute com bastante atenção. Depois de Adão e Eva, desde a época de Noé, o homem, ele procurou, ele desobedeceu a Deus. Mas nunca por isso Deus deixou de ser Deus. Deus vai continuar o mesmo. As pessoas crendo ou não, Deus, ele continua sendo Deus. Aqui, no livro de Romanos, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, no versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aqui está se falando da época de Noé, né? Então Deus olhou, depois do dilúvio, depois que aconteceu tudo que Deus procurou salvar, Deus usou Noé. Sempre Deus usou pessoas. Sempre Deus usou a palavra dele, o Espírito Santo. Porque Deus faz de tudo para salvar o homem. Porém, Deus deu livre-arbítrio. Deus, o único ser que Deus deu livre-arbítrio foi o homem. Nem Deus pode pegar no braço, ou no pescoço e forçar. Deus não trabalha com forçação de barra. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem, a pessoa, é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, quem sou eu, quem é você, quem somos nós para poder obrigar? Então entenda que desde a época dos heróis da fé, sempre houve infidelidade, sempre houve injustiça. Deus olhou e não viu ninguém que poderia Deus usar para poder ele concluir o plano dele. Porque depois que eles saíram da arca,
Então eles continuaram a pecar, eles continuaram na libertinagem. Desde a época de Abraão, os profetas, a Bíblia vai dizer que na época de um profeta chamado Eli, os próprios filhos de Eli profanavam o nome do Senhor dentro do templo. Então, escute para você poder entender. Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo me tocou para eu falar sobre isso. A salvação é individual. A salvação é individual. Eu posso orar, eu posso pregar, eu posso anunciar, mas eu não posso obrigar. Nem Deus vai obrigar. Nem Deus vai obrigar. Então sempre houve a injustiça. Sempre houve as pessoas. Está aqui no livro de Romanos, depois você leia. Depois você lê o contexto. Porque aqui de Paulo está falando, no versículo 3 e versículo 4, ele questiona a incredulidade das pessoas, né? Porém, a incredulidade das pessoas não vai aniquilar a fidelidade de Deus. Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma isso pode acontecer, porque Deus é Deus, Ele é Deus, e quem é inteligente, e quem é sábio, e quem tem o Espírito Santo, por isso que nós sempre falamos, é necessário que a pessoa receba o Espírito Santo. Porque ninguém vai ser salvo por mérito, por obras. Porque a própria Bíblia diz que não há um justo. Nunca houve um justo. E não há justo. Por mais certo, por mais correto que eu seja, que você seja, que todos sejamos, nós não temos capacidade, nós não temos poder de nos salvar. A salvação não é por mérito, a salvação é pela graça de Deus, é pela fé. É pela fé do homem e pela graça de Deus. Deus então pegou o seu Filho Jesus e enviou para esse mundo para fazer o que ele fez no Calvário. Para que o homem então possa ter a salvação, quando ele aceita Jesus, quando ele não despreza o Filho de Deus. Quem despreza o Filho de Deus vai ser desprezado também pelo próprio Deus. Eu quero falar mais sobre isso no culto de hoje à noite. No culto de hoje à noite nós vamos ter um estudo para você poder, sabe, crescer na graça. Eu vejo a necessidade de nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Então Paulo aqui, ele diz que Deus olhou e não viu um justo sequer. Então ele enviou Jesus para, através de Jesus, nós sermos justificados. Então nós somos justificados pela fé. Quando a gente crê, quando a gente obedece, quando a gente, sabe, serve, quando a gente abre o coração e aceita o sacrifício de Jesus, a gente é justificado. A gente passa a ser justificado por meio do que Jesus fez quando a gente aceita. Escute para você poder entender. Na cruz, lá no Calvário, foram 3 cruzes. Quando Jesus foi crucificado, levaram Jesus para o Calvário e lá tinha 2 cruzes. Uma de um lado, direita, esquerda, e a do meio. A cruz do meio representa a salvação. Jesus. Jesus representa salvação. A cruz da direita, que era daquele ladrão que reconheceu que precisava, a da direita representava a aceitação. Quando a pessoa aceita, quando ela aceita, cada um de nós temos que aceitar. Eu não posso obrigar você a aceitar, né? O papel da igreja não é forçar, é ensinar. O papel da igreja não é apontar o dedo, é apontar a mão para levantar você e te mostrar o caminho, te mostrar
o Salvador. O papel da igreja é esse. A igreja surgiu justamente para poder erguer, levantar, ensinar, mostrar que Jesus é a salvação. A cruz da direita, da esquerda, representa rejeição. Então tem a cruz da direita, aceitação, a cruz do meio, salvação, e a cruz da esquerda, rejeição. Então há os que aceitam e há os que rejeitam. Você faz parte de qual grupo? Você é daqueles que aceita ou dos que rejeita? Dos que zomba, dos que brinca? Eu não acredito que você seja dos que zomba, dos que brinca, dos que escarnece de Deus. Eu não acredito. Eu prefiro acreditar que você é daqueles que aceita, que quer Jesus, que quer salvação, que quer Deus, que quer mudança, que quer a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Porque nós estamos na era da graça. Nós estamos vivendo uma era em que Deus está dando chance, oportunidade para o homem, aceitá-lo. Porque amanhã possa ser que seja tarde. Eu vou agora orar e Deus vai falar com você. Porque quem fala, quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencer, então eu posso ficar aqui 1 hora pregando, 2 horas pregando, e nada vai acontecer. Quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que faz a obra. Amém? Espírito Santo, meu Pai, aqui nós oramos. Aqui nós, meu Deus, nos colocamos na Tua presença. E pedimos ao Senhor por essa vida. Pedimos ao Senhor que fale, que convença, que toque no coração, toque na mente, faça essa pessoa entender que por meio de Jesus seremos salvos, alcançaremos a salvação, herdaremos a vida eterna. A salvação ninguém vai receber porque é bom ou porque é aquilo ou outra coisa, não. É por meio de Jesus. Ninguém será salvo pelos seus próprios méritos, pelas suas obras. Ninguém. Só seremos salvos por meio de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, então Ele nos salva. E quando nós somos salvos, nós andamos na justiça. Andar na justiça é andar na fé, é andar na vontade de Deus. Andar na justiça é andar na verdade de Deus, é andar segundo a graça de Deus, segundo a graça, porque os que são salvos vivem pela graça, vivem por meio da graça de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego essa vida em tuas mãos. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe e que Deus te ilumine. E daqui a pouco estaremos no culto, tá bom? Vai ser uma bênção, tanto aqui na Coronel, quanto então na Paz Barreto 308, no bairro da Coab. Deus abençoe.